Era um daqueles dias em que o sol brilhava pelas janelas, expondo cada detalhe do salão, e tudo parecia normal até que um som estridente soou. Meu nome é Lara. A gerência do hotel resumiu minha vida de muitas maneiras. Chegadas e partidas nunca pararam, e eu tinha que estar preparado para qualquer coisa, especialmente reclamações. Eu estava na recepção quando um cara entrou em cima de mim. Ele parecia caro. Um terno da moda, cabelo penteado para trás, confiança em cada movimento. Ele jogou o telefone no balcão e olhou para mim como se fosse minha culpa que o quarto dele estivesse fora de ordem. A condição do meu quarto é inaceitável. Quem é o responsável por isso? Ele estalou bruscamente. Eu tentei o meu melhor para suavizar as coisas, apresentando-me. Eu sou Lara, a gerente, deixe-me consertar isso agora. Ele bufou, ainda me olhando desconfiado. Esperava não ter que ligar novamente para o dono. Como se chama? Eu perguntei, mantendo a calma. Empurre, ele respondeu, e eu me ofereci para movê-lo para um dos nossos melhores quartos de graça para compensar o inconveniente. Enquanto caminhávamos para a nova sala, notei como ele começou a relaxar. Desculpe por explodir assim, disse ele, coçando a cabeça. Estou na estrada há algumas semanas e isso me cansa. Não se preocupe, Davi. Todos nós temos dias assim, respondi, abrindo a porta de um dos quartos superiores. Seu rosto se iluminou quando ele olhou para dentro. Vai ficar tudo bem, obrigado. Vê-lo se acalmar foi um verdadeiro alívio. Enquanto eu preenchia a papelada, começamos a conversar. Descobriu-se que ele era um investidor em criptomoedas viajando para aproveitar os frutos de suas decisões inteligentes. Não é tão bom quanto parece, admitiu. Eu balancei a cabeça, entregando-lhe as chaves do quarto. Mas você conhece gente nova o tempo todo, né? Ele disse com um sorriso. Sim, como gerentes de hotel que sabem lidar com um hóspede mal-humorado, respondi, rindo de um pouco do charme do trabalho. Antes de ir para seu quarto, ele parou. Ei, Lara, você quer jantar mais tarde? Eu te devo por ter superado minha birra. Fiquei um pouco surpreso, não esperava tal oferta, mas ele parecia sincero e confiante. Isso seria ótimo, respondi. Foi assim que terminei o jantar com o hóspede do hotel. Conversamos sobre tudo, desde criptomoedas até nossas coberturas de pizza favoritas. Ele era fácil de conversar, eu ria muito e não me importava quando ele ouvia sobre o meu dia agitado. Depois desse jantar inesperado, Davi e eu começamos a passar mais tempo juntos. Não era como uma daquelas histórias de amor estúpidas, era algo mais, além da simples descrição, mas cheio de sinceridade e luz. Depois dos meus turnos no hotel, que às vezes conhecíamos, parecia mais real, mais rude. Lanches tardios ou apenas passeios sob o céu estrelado, conversas que não sabiam o fim. Uma noite nos encontramos em um pequeno bar de mergulho onde todos se conheciam, e a cerveja estava sempre gelada. Nós nos amontoamos em um canto, e os sons do estabelecimento barulhento se tornaram um ruído de fundo silencioso para nossa conversa. Davi, retirando o rótulo da garrafa de cerveja hábito que sempre demonstrava quando estava preocupado com pensamentos, começou. Sabe, Lara, já viajei muito, já vi muitos lugares, mas a vida na estrada pode ficar bem solitária. Tomei um gole da minha bebida, observando de perto. Então, por que você continua fazendo isso? Por que não se acalmar ou algo assim? Ele soltou uma risada curta e seca. Acalme-se e faça o que todo mundo está fazendo, invista em imóveis. Pegue um cachorro e corte a grama aos domingos. Eu sorri e balancei a cabeça. Não deveria ser tão chato. Mas eu entendo que a liberdade é difícil de deixar ir. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, apenas ouvindo o burburinho no bar, e então, sem nem querer, comecei a falar da minha vida. Compartilhei mais com ele do que com qualquer pessoa em muito tempo. Sabe, depois que meus pais morreram, éramos só eu e minha irmã mais nova, Helena. Tive que crescer rápido e cuidar de nós dois. Adiei todos os estudos dela, a vida dela dependia de mim. Davi virou-se para mim com um rosto sério. É difícil. Lara, deve ter sido difícil assumir toda essa responsabilidade. Eu balancei a cabeça. Sim, foi difícil, mas o que você pode fazer? Você está jogando a mão que lhe foi dada. Dei de ombros, tentando manter o clima. Olha, você se saiu bem, disse ele, tentando me animar. Dessa vez eu ri muito. Sim, eu administro o hotel, pago as contas, me certifico de que Helena tenha uma vida mais ou menos normal. Ele se inclinou mais perto, seus olhos sérios. Você é maravilhosa, sabia disso? Eu acenei para longe. Pare com isso, eu disse brincando, batendo na mão dele, mas suas palavras me aqueceram, como se ele realmente me visse.
Então, e você? Eu perguntei, mudando de assunto. Você já pensou em ter uma família? Davi se mexeu na cadeira, parecendo um pouco estranho. A família não é uma tarefa fácil. Digamos que meus pais e eu realmente não olhamos as coisas da mesma maneira. Eles têm seu próprio império, e minha vida está em jogo. Eu provoquei, batendo no ombro dele. Parece incomum. Ele sorriu um pouco, não é tão incomum. Pelo contrário, é mais como grandes expectativas. Nós conversamos por horas naquela noite, que parecia que a revelação tinha quebrado algumas das paredes entre nós. Eu nem percebi o quão tarde era até que o barman começou a colocar cadeiras nas mesas. As coisas estavam indo bem com Davi, mas ele sempre mantinha alguma distância quando se tratava de conversas sérias, como para onde estávamos indo. Mas uma noite tudo mudou. Convidei Davi para jantar em minha casa. Foi sua primeira visita, e ele finalmente viu onde eu moro e não apenas o lugar onde eu fui em datas. Ele andou pelo meu apartamento, olhando cada esquina. Isso é doce, muito doce, Lara. Eu não esperava que você morasse em um lugar assim, disse ele com uma voz genuinamente surpresa. Eu ri abrindo os braços. Você acha que eu morava em uma cabana ou algo assim? Depois que nossos pais morreram, eles nos deixaram em um bom lugar. Vendemos a casa deles e eu comprei este apartamento para Helena e eu. Fiz o primeiro pagamento da hipoteca e agora é meu. Davi assentiu claramente impressionado. Você se saiu muito bem. Quer dizer, muito bom. A noite continuou, e depois do jantar nos sentamos no sofá com uma garrafa de vinho entre nós. Em seguida soltou a bomba. Lara, tenho pensado muito em nós. Meu coração começou a bater forte quando levantei uma sobrancelha. Assim, e o que você estava pensando? Ele pegou minha mão e seus olhos encontraram os meus. Eu te amo, Lara. Eu sei que disse que não ia sossegar, mas com você é diferente. Não consigo imaginar estar em outro lugar que não seja aqui com você. Suas palavras me atingiram como uma onda. Apenas algumas semanas atrás, ele estava completamente determinado a não assumir nenhum compromisso, e agora era completamente diferente. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que ele estava falando sério. Tem certeza, Davi? Não é exatamente isso que você está dizendo? Ele balançou a cabeça, apertando minha mão. Nunca levei nada mais a sério, Lara. Pode casar comigo? A pergunta pairava no ar, pesada de significado. Minha mente subiu, mas meu coração já havia decidido. Antes que eu pudesse pensar duas vezes, eu disse: sim, sim, eu vou me casar com você. E foi assim que ficamos noivos. Algumas semanas depois, Davi me deu um lindo anel, simples, mas elegante. Era como um sonho, como se eu estivesse entrando em algo surreal. Eu não queria acordar desse sonho que eu estava vivendo. Davi quase que imediatamente começou a falar sobre o casamento. Você merece algo incrível, Lara. Vamos fazer um casamento. Ninguém jamais esquecerá como ele disse isso uma noite, quando estávamos revisando o orçamento e os locais. Me senti insegura quando ele propôs um plano financeiro. Tenho contatos, vou providenciar tudo, você só dá entretenimento. Digamos US $30.000 e cobrirei uma lua de mel no hotel mais luxuoso do mundo. Depois disso, vamos alugar uma casa juntos. A quantia me fez pensar. Era muito, quase tudo que eu tinha. Mas o olhar de excitação em seu rosto me fez deixar de lado minhas dúvidas. Ok, se você acha que é o melhor, eu confio em você. Transferi o dinheiro para a conta dele e ele assumiu o planejamento. Ao vê-lo se envolver tanto nos preparativos, meu coração começou a bater. Aqui está um homem que entrou na minha vida do nada, mas agora eu sentia que ele sempre me pertencera. Fui para a cama sorrindo, pensando em como tive sorte e como tudo estava indo perfeitamente. Enquanto nos preparávamos para os planos do casamento, percebi que Davi deveria conhecer minha irmã Helena. Ela era a única família que me restava, e sua opinião importava, mesmo que às vezes ela pudesse ser um pouco excessiva. Decidimos nos encontrar em uma lanchonete local onde Helena trabalhava como garçonete. A campainha da entrada estava tocando, e assim que cruzamos a soleira, Helena nos notou. Seu rosto se iluminou de alegria e, acenando com a mão, ela gritou em voz alta: Ei, mana! Eu sorri de volta, mas é claro que toda a minha ansiedade estava focada em como seria o conhecimento de Davi. Helena veio até nós com passos rápidos e imediatamente se virou para Davi. Seu olhar era amigável, mas ligeiramente avaliador. Davi sorriu encantadoramente e se adiantou para apertar sua mão. E você deve ser a irmã mais linda que Lara tanto me falou.
A conversa deles foi surpreendentemente leve, suas palavras assumindo a aparência de um acordo quase automático, como se eles se conhecessem há muito tempo. Vocês dois poderiam ser gêmeos, acrescentou ele com uma nota alegre em sua voz, e eu revirei os olhos, sentindo-me orgulhoso e um pouco irritado. Helena sempre foi o centro das atenções, e mesmo aqui, apesar da importância do momento, ela não podia perder a chance de mostrar sua sagacidade. Ok, ok. Pare com seu charme, senhorita, eu disse com um sorriso, tentando mudar de assunto, mas é claro que Helena não desistiu tão facilmente. Ela riu e, inclinando-se para mim com um olhar brincalhão, sussurrou: Então, Lara, você é realmente tão rica quanto dizem. Minha irmã claramente sabe escolher. Meu rosto ficou vermelho com as palavras dela, e eu sibilei de volta a Helena. Ela sempre soube apertar os botões certos, principalmente quando alguém importante estava por perto. Mas Davi levou tudo na esportiva. Ele apenas riu, mostrando que não se importava com essas pequenas coisas. Eu fiz tudo certo, mas Lara está certa, não se trata de dinheiro. O principal é o amor, disse ele, o que impressionou ainda mais Helena. Ela ergueu uma sobrancelha e, espiando por baixo dos cílios, disse, faladora, gosta dele. Nas semanas seguintes, Davi continuou sendo o perfeito cavalheiro. Ele era charmoso, atencioso, e sempre me fez sentir como se eu fosse a pessoa mais importante em sua vida. Mesmo os comentários de paquera de Helena não podiam confundi-lo, eles apenas tornaram nosso vínculo mais forte. E entre todos os preparativos do casamento, quando o nervosismo aumentava, sua calma era como uma lufada de ar fresco. Um dia, para fazer uma pequena pausa da loucura do casamento, minha melhor amiga Olivia e eu fomos à loja de casamento procurar o vestido dos meus sonhos. A loja estava cheia de tecidos de seda e cetim, babados brilhantes e caixas de renda. Me senti a heroína de um conto de fadas quando estava abotoada em um dos vestidos. De repente, a realidade do que estava acontecendo começou a sentar pesadamente em meus ombros, como um peso suave, mas pesado. Tudo isso estava se tornando não apenas um sonho, mas uma realidade que se aproximava. Mas então ouvi uma risada familiar do provador ao lado. A curiosidade me fez olhar por trás da cortina, e o que eu vejo? Helena girando na frente do espelho em seu vestido de noiva. Meu coração pulou uma batida. Helena, o que você está fazendo em um vestido de noiva? Perguntei, sentindo minha surpresa quase cobrir minha voz. Ela parou por um momento, seus olhos encontraram os meus por um momento, e com um sorriso irônico, ela respondeu: Oh, apenas experimentando. Sabe, por diversão. Olivia, uma amiga que estava observando tudo o que estava acontecendo, não pôde deixar de rir. Parece que alguém pegou um bicho do casamento. Helena riu, mas essa risada foi diferente. Não tão alto e alegre como de costume. Não alcançou seus olhos. Sim, algo assim. Vamos apenas dizer que talvez eu precise de um vestido mais cedo do que você pensa. Eu congelei. Você está falando sério? Tem algo a me dizer? Perguntei, meio surpreso, meio preocupado. Helena deu de ombros, seu tom leve, quase casual, que seja uma surpresa. Rimos de suas palavras, pensando que era apenas parte de sua natureza dramática. Mas algo em seus olhos estava me incomodando. Voltando ao meu reflexo no espelho, tentei focar no dia do meu casamento, mas a imagem de Helena em um vestido ficou na minha memória como uma vaga premonição. Na manhã seguinte, tudo começou como de costume. Davi saiu apressado depois do café da manhã, murmurando algo sobre uma reunião importante. Acenei atrás dele com um sorriso, mas logo percebi que ele havia deixado o telefone na mesinha de centro. Depois de alguns minutos, começou a zumbir sem parar. Minha curiosidade levou a melhor. Achei que poderia ser algo urgente sobre o casamento ou o trabalho dele. Talvez seja só um amigo checando, murmurei, pegando o telefone. Não havia senha, Davi nunca se importou com essas coisas, o que por si só deveria ter sido um aviso para mim. A tela piscou e um fluxo de mensagens do mesmo contato apareceu na minha frente. Helena. Meu coração pulou uma batida. Por que ele se corresponde tanto com minha irmã? O que lhe foi como um golpe no coração? Helena escreveu: Mal posso esperar para ficar com você para sempre. Davi, aquele com quem eu ia me casar, respondeu: Logo, meu amor. Só precisamos jogar um pouco mais. Ela é tão ignorante, é quase engraçado. Eu continuei percorrendo cada mensagem, investigando o horror. Eles estavam falando sobre o casamento, sobre mim, sobre como planejavam usar meu dinheiro para começar uma vida juntos quando eu saísse. Mas o pior foi que Helena estava grávida do filho de Davi.
A sala girou e senti a dor disparar através de mim e minha irmã mais nova, que eu praticamente criei, me esfaqueou pelas costas e Davi, o homem que prometeu me amar e me proteger, entregou-lhe uma faca. Uma hora depois, Davi voltou, parecendo preocupado. Hey baby, você vê meu telefone? Ele perguntou, me beijando na bochecha como se estivesse tudo bem. Entreguei-lhe o telefone, tentando esconder a tempestade de emoções por trás de um sorriso falso, o que eu tinha usado 1000 vezes antes. Você deve estar fugindo, deixando sua ponte da vida para trás, eu disse, enquanto ele percorria a página do telefone, provavelmente verificando se havia mensagens perdidas. Eu observei de perto e, embora ele parecesse inconsciente, tudo dentro de mim virou de cabeça para baixo. Davi estava rindo de algo na tela, e eu senti meus punhos cerrados com raiva crescente. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, ele continuou sorrindo, falando sobre o nosso futuro. Vai ser perfeito, Lara. Esse casamento, nossa vida juntos, você vai ver. Eu me virei para encará-lo, meu coração dividido entre o amor e a traição. Tenho certeza que vai, murmurei, deixando-me puxar para ele. Quando ele adormeceu, fiquei sozinha com meus pensamentos, olhando para o teto. Eu não ia ser vítima nesse jogo torcido. Se eles quisessem um show, eu lhes daria algo que eles nunca esquecerão. Quando chegou o dia do casamento, o salão estava cheio de flores e os convidados sussurravam animadamente, completamente inconscientes do drama que se desenrolava ao seu redor. E quando estávamos prestes a trocar votos, as portas nos fundos do salão se abriram. Helena caminhou pelo corredor em seu vestido de noiva como se o lugar pertencesse a ela. A multidão engasgou, virando-se para olhar para ela. Ela não parou até chegar até nós, me afastando em uma explosão dramática. Eu sou quem merece estar aqui, não você, Lara, disse ela em voz alta, sua voz ressoando no corredor. Estou dando a luz dele. Ela se virou para Davi. Conta para ela, conta para todo mundo. Davi soltou minha mão e riu, um som agudo e feio que ecoou pelo corredor. Obrigada, Lara, por organizar esse casamento incrível. Ela é perfeita para mim e sua irmã. Os convidados engasgaram em choque, escrito em cada rosto. Davi continuou. Por que você não se senta, Lara? Aproveite o show como convidado. Suas palavras deveriam ter me machucado, mas eu apenas sorri e graciosamente recuei. Claro, eu disse, minha voz calma e confiante. Não vou sentir falta disso pelo mundo. Percebi como seus sorrisos presunçosos se transformaram em confusão quando saí, deixando a cena que eles esperavam. Sentei-me de pernas cruzadas e me concentrei na bagunça que se desenrolava à minha frente enquanto Davi e Helena se voltavam para o padre e começavam a recitar seus votos. Naquele momento, outra interrupção parou tudo. Uma mulher, claramente mais velha e cheia de raiva, correu para o altar. Empurra! Ela gritou, fazendo-o empalidecer. A sala inteira congelou. O sorriso falso de Davi desapareceu e o pânico passou por seu rosto enquanto a mulher estava na frente de todos. Eu sou sua esposa e mãe de seu filho, ela declarou, sua voz tremendo de raiva, como um raio rasgando o céu. O olhar de Helena empalideceu, suas pernas quase dobraram sob ela. Ela olhou de Davi para a mulher, depois para mim, silenciosamente implorando por ajuda. Levantei-me. Minha voz estava calma e clara. Tenho uma pequena surpresa para todos também. Cada palavra foi pronunciada com precisão gelada. Davi não é apenas um golpista, ele está falido. Um investigador particular confirmou que ele está se afogando em dívidas. Seus investimentos fracassaram e o pior de tudo, ele estava roubando da própria família. A sala explodiu em sussurros. Os sons de fofoca e escândalo encheram o ar. A esposa de Davi voltou sua fúria para Helena. Como você ousa? Ela gritou, se aproximando da minha irmã. Helena tropeçou para trás, lágrimas escorrendo pelo rosto. Assisti com um misto de satisfação e tristeza. Depois de semanas de dor e planos para ver tudo desmoronar, parecia justiça, mas me deixou com uma dor vazia. A esposa de Davi continuou. Ele nos deixou sem nada, e você acha que ele vai construir uma vida com você? Acorda, menina. Helena estava chorando, seus sonhos de um casamento estavam sendo destruídos, se transformando em um pesadelo. Seus olhos refletiam não só o pânico, mas também o horror que eu mesma sentia. Davi tentou falar, tentando desesperadamente salvar seu rosto, mas sua esposa lhe deu um tapa forte no rosto. Um estalo agudo ecoou pelo corredor, deixando os convidados em um silêncio atordoado. Assim que todos começaram a perceber o que havia acontecido, outro grupo de convidados indesejados invadiu o corredor.
A porta se abriu e os pais de Davi entraram, um casal de idosos que parecia chateado. Os aristocratas olharam ao redor da sala incrédulos. O pai, um homem severo e um terno formal, foi o primeiro a falar, sua voz se elevando acima do murmúrio chocado da multidão. Tenho muita vergonha de você, Davi. Suas palavras perfuraram seu filho como uma flecha. Como você pode? Ele gritou como se pudesse fazê-lo sentir arrependimento. A mãe, uma mulher frágil, apertou o lenço com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho, como você pode? Não foi assim que te criamos. Davi ficou lá, seu charme suave habitual desmoronando sob o peso da desaprovação pública de sua família. Ele estava tentando explicar algo, mas seu pai o interrompeu. Você não faz mais parte do legado dessa família. Considere-se sem herança. Sua voz era fria e definitiva. A sala mergulhou no caos novamente, os convidados pegaram seus telefones, provavelmente para capturar o colapso dramático do que deveria ser o casamento dos meus sonhos. Nas semanas seguintes, processei Davi para recuperar os US $30.000. Eu tolamente entreguei os documentos para o casamento. As provas eram óbvias, e o juiz decidiu a meu favor, ordenando que Davi devolvesse cada centavo. Logo depois, a esposa de Davi também processou, exigindo indenização por engano, estresse emocional e pensão alimentícia para a filha. Assisti a todos os julgamentos, sentindo um agridoce senso de justiça enquanto observava Davi. Para minha surpresa, as consequências de suas ações o alcançaram. Helena estava ao seu lado, apoiando o homem que quase me arruinou. Um dia, Helena me confrontou do lado de fora do tribunal. Ele me ama, Lara, e eu o amo, disse ela, sua voz soando como um chamado, mas não havia poder nisso. Eu vou superar isso, não importa o que você ou qualquer outra pessoa pense, disse Helena, com a voz trêmula, mas determinada. Olhei para ela, a irmã que um dia amei, agora quase uma estranha. O amor que você chama isso de amor, ele usou nós dois, Helena. Abra os olhos, ele é um mentiroso. Mas ele mudou. Ele vai mudar por mim, insistiu ela, embora sua voz tremesse. Você simplesmente não via o lado bom dele. Eu balancei a cabeça, uma risada fria me escapando. Não tem nada de bom nele, Helena. Ele é uma fraude, e você é apenas mais uma de suas vítimas. Quando saí, o peso de tudo que havia acontecido pesava sobre mim. Mentiras, traições, batalhas judiciais, tudo isso dava frutos, mas havia uma estranha sensação de conclusão. O homem que prometeu me amar mostrou sua verdadeira natureza, e eu a expus para o mundo inteiro. O último capítulo da minha história com Davi terminou não com uma explosão, mas com um silêncio silencioso quando ele saiu da cidade, deixando para trás um rastro de promessas não cumpridas e dívidas não pagas. Ele conseguiu acertar suas obrigações comigo e com sua esposa legal, talvez pensando que isso o esclareceria antes de desaparecer. Mas a verdadeira bagunça que ele deixou para trás foi com Helena, minha irmã, que agora está solteira e grávida algumas semanas depois que Davi desapareceu. Helena apareceu no meu apartamento, e nos vimos pela primeira vez depois do drama no tribunal. Ela ficou ali como a sombra de uma pessoa confiante com os olhos baixos. Lara, preciso de ajuda, disse ela com a voz trêmula. Ele me deixou e eu vou ter um bebê com ele. Não tenho nada igual. Eu que uma vez abri a porta sem hesitar e a deixei entrar na minha vida, agora sentia que muita coisa havia acontecido. Você tem um apartamento e vai ter um bebê, isso é o começo. Você não está na rua, Helena, você não está desamparada. Mas eu não tenho dinheiro, Lara. Bills, baby, preciso de ajuda. Eu balancei a cabeça, a decisão firmemente enraizada no meu coração, mesmo que me doesse vê-la assim. Você fez sua escolha, Helena. Agora você pode fazer outro, como eu tive que fazer quando mamãe e papai morreram, e como eu fiz quando você me traiu. Ela desabou, cobrindo o rosto com as mãos, o corpo tremendo. Eu nunca quis te machucar. Eu pensei que estava apaixonada, eu realmente estava apaixonada. O amor não faz você trair sua família. O amor não te faz ficar parado enquanto estou sendo humilhado. Você não me amou o suficiente para ficar longe dele ou me dizer a verdade antes que tudo desmorone. Helena olhou nos meus olhos, desespero refletido neles. É isso aí, você vai me mandar embora? Sim, é isso, eu disse com firmeza. Você vai sair daqui e cuidar do seu filho da mesma forma que eu cuidei de você. Voltei para meu apartamento e fechei a porta, abafando seus gritos com o último eco. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas foi necessário. Depois daquele dia, a vida lentamente voltou à normalidade pacífica.
Eu nem percebi que sentia falta de mim mesma. Mergulhei de novo no trabalho, voltei a velhos hobbies que havia negligenciado e aos poucos fui recuperando a independência que sempre fez parte de quem eu era. Quanto a Helena, ouvi de amigos da família que ela tinha uma menina e, segundo eles, estava lidando. Eu sinceramente esperava que ela tivesse encontrado seu caminho, encontrado força em ser mãe, força que ela não havia encontrado como irmã.